Vamos pro Brasil, crescendo. você já fez algum trampo pra cá? Pro Brasil não, mas Não, velho. relacionado ao Brasil, eu tenho uma história bacana que eu achei bem interessante, porque em 2014 me fizeram uma pergunta. Quem que você se espelha, né? Quem que você quer te inspira? Quem te inspira? E eu sempre falava que era duas pessoas. A primeira é o Walt Disney, eu acho a história dele incrível, uma história de superação. Óbvio que ninguém é perfeito, ele tem seus defeitos e tudo mais, mas a história dele, pra mim, é muito inspiradora no sentido da maneira como eu corri atrás dos meus sonhos. E outro cara que eu acho muito foda, chama Carlos Saldanha, que é o diretor da Era do Gelo, foi um dos criadores dos estúdios da Blue Sky, que ele fez o filme do Rio 1, Rio 2, fez o Toro Ferdinando. E hoje ele tá trabalhando com alguns live actions, mais pra Netflix e outros estúdios. E que eu acho bem bacana, porque ele tem uma história de vida, entre aspas, parecida com a minha. Que ele formou em ciência da computação lá no começo dos anos 90, foi para os Estados Unidos fazer mestrado na área de animação, e é onde ele construiu o estúdio dele, que foi a Blue Sky. E ele sempre me inspirou nesse sentido. E aí, estava eu, muitos anos depois, o cara me inspirou. Eu lembro que até, inclusive, passou um material fantástico em 2014 para divulgação do Rio 2. Ele mostrando esse processo criativo. E eu já falava, eu quero fazer isso, eu quero isso para mim. E aí estou eu trabalhando. Aí meu chefe chegou pra gente e falou, a gente vai começar um filme novo. Comecei a trabalhar no filme novo. Esse filme, inclusive, era para estrear esse ano, vai estrear só o ano que vem. Chama Harold e a Caneta Roxa, eu acho, em português. Em inglês é Harold and the Purple Canyon. É baseado num livro infantil que é bem forte nos Estados Unidos. Que é um menino que tem uma caneta mágica, que ele consegue... Tudo que ele desenha ganha vida. Acontece. E aí comecei a trabalhar nesse filme, já tinha trabalhado várias cenas. E eu comecei a receber feedbacks diretos do diretor do filme. Do tipo, como ele queria a cena assim, assim, assado. E aí teve um dia que meu chefe virou... Eu perguntei, quem que é o diretor do filme? Aí ele virou e falou, eu esqueci o nome dele. Eu sei que é o cara que dirigiu A Hora do Gelo. É o Carlos Saldanha? Ele, sim. E aí, de repente, estou eu trabalhando, recebendo feedback do Carlos Saldanha. Trocando ideia direto, trocando indiretamente, trabalhando pro filme do cara, que me inspirou a estar onde eu tô ali hoje. E eu não tive a oportunidade de conhecer ele, porque a pandemia, né, virou tudo trabalho remoto, essas coisas assim. E tem um estúdio ainda lá nos Estados Unidos? Não, o estúdio da Blue Sky, o que aconteceu? Era da Fox, né? Aí quando a Disney comprou a Fox, aí a Disney fechou alguns estúdios, incluindo a Blue Sky. O último filme da Blue Sky lançado foi um de espião com o Will Smith e o Tom Holland. Que o Will Smith vira uma... espiões? Não, que o Will Smith vira uma pomba. Eu esqueci o nome dele. Spies in Disguise, em inglês. Eu esqueci o nome dele em português agora. E aí teve alguns materiais. Eu vi quase todos do Will Smith. Então eu pensei nisso, olha, o Will Smith eu vi, hein? Então, chegou e aí ele teve alguns projetos que foram cancelados. Alguns eles lançaram no Disney Plus depois. Mas aí, infelizmente, o estúdio da Blue Sky fechou. Que era um dos meus estúdios favoritos, porque eu amava o estilo de animação deles. E aí é isso. A história com o brasileiro que eu tenho bacana é essa. Do tipo, estou trabalhando com um cara brasileiro foda, sem saber. O mais foda, né? Dentro dessa área, então, Exato. Indiscutivelmente. É um pouco triste, né, cara? Porque, tipo, você tá lá nos Estados Unidos lá, teve que ir pra lá pra trampar com o que você gosta. Não tem essa oportunidade de você fazer isso aqui. Aqui no Brasil, tá começando a ganhar mais força, mas ainda a passos pequenos. Diferente. Tem muito estúdio grande aqui já ganhando potencial, fazendo material aí porque existe uma lei aqui no Brasil que exige que os streamings, os canais fechados tenham um mínimo de conteúdo nacional. E aí eles são obrigados a fazer conteúdo nacional, eles fazem com o pessoal aqui. Mas são trabalhos que estão... A indústria do cinema no Brasil ainda ela é fraca, né? Mas está ganhando força. Inclusive, de Uberlândia... Tem um diretor que foi quase indicado ao Oscar de melhor curta-metragem agora esse ano. Ele chegou a ficar entre não sei se foi os 10 últimos finalistas ou os 15 últimos finalistas. Você conhece ele? Conheço, e aí é super interessante. Ele foi meu professor de matemática no ensino médio. E aí ele parou de dar aula para correr atrás de estudar cinema e seguir os sonhos dele. Ele chama Carlos II.
E eu fiquei muito feliz de ver. Ele chegou aí pra Cannes pra apresentar o filme dele e divulgar. E de ver que a indústria do cinema brasileiro tá ganhando força. Óbvio que a gente tem estilos diferentes. O estilo dele de dirigir e de fazer as produções dele é de uma forma. Eu tô seguindo um caminho diferente, mas não deixa de ser arte. Não deixa de ser cultura. E eu vejo que tá ganhando um pouco mais de força, o pessoal tá começando a enxergar isso com outros olhos. Eu acho isso muito importante. E eu espero poder vir no Brasil fazer uma produção aqui. Pra falar assim, eu fiz uma produção nacional. Porque hoje, eu sou animador, trabalho com efeitos visuais, faço os efeitos para as produções e tudo mais, mas eu não quero ser apenas o cara que fica atrás do computador. Eu quero ser diretor. Por isso que eu continuo estudando. Quero virar diretor, criar coisas e quem sabe um dia poder chegar e falar assim, não, eu quero dirigir uma coisa no Brasil.